Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar 5.2, são as instalações para confinamento, tá? Mais um quesito que está aí no item de infraestrutura. Então, nesse item de confinamento, nós vamos avaliar 5 pontos de controle. Dentro dessas avaliações, a gente vai verificar a infraestrutura, se ela é compatível com o sistema de engorda, tá? Desses animais confinados, visto que é um sistema muito intensificado, onde o custo de investimento é muito alto e a margem de erro é muito pequena. Então você tem que avaliar o desempenho desses animais e está diretamente relacionado principalmente com toda essa infraestrutura e a suplementação que vai ser fornecida aos animais. A gente vai avaliar também coxo, bebedouro, vamos ver alguma coisa sobre sombreamento, tá? Espaço do piquete para que esse animal tenha bem-estar, enfim. Então vamos lá. Item 5.2.1. Adota um manejo de resíduos visando prevenir a contaminação do ar, da água e do solo. Então, um ponto muito importante, evitar enxurradas, tá? Decorrentes de chuva para que ela não entre no confinamento. Por quê? Porque essa aguada ela vai estar entrando dentro desses piquetes, não vai haver a drenagem adequada para o que o sistema foi preparado, aí você vai ter os animais atolando, se o animal começa a atolar, ele começa a caminhar no meio do barro, ele tem a perca de apetite, ele diminui o consumo de alimentação dele e aí ele tem uma perca de desempenho. Tá? É um item tão óbvio, mas é que às vezes acaba passando despercebido. E por que a gente tem que avaliar com cuidado isso daí? Porque você sempre olha no terreno e procura fazer o confinamento numa declividade, para facilitar o escoamento de água, entendeu? Então, essa declividade muitas vezes ela está de encontro com enxurradas ali no terreno. Essas enxurradas elas precisam ser consertadas e desviadas dos piquetes que vão para o confinamento. Outra situação é construir o quê? Tanque seco, tá? Ou lagoa de retenção de resíduos. Isso em confinamentos aí que você trabalha com pelo menos mais de 1000 animais aí, esses tanques secos, você tem que ter essas construções ali do lado para facilitar o que? Todo o escoamento de resíduo, numa chuva muito forte, tudo. Você não pode deixar que essa água escorra aí para uma APP ou caia num riacho ou num córrego que está próximo, enfim. Ela tem que ficar ali para que haja a infiltração, para que haja realmente um local adequado para esse tipo de resíduo. Tá? Então os currais, eles devem apresentar, como foi falado, uma declividade, começando a partir da área de alimentação, que são os coxos, tá? Para facilitar o escoamento dessa água. A drenagem também, ela tem que ser estudada com cuidado, tem que ver como é que é essa drenagem, tá? Canais coletores, é interessante você construir eles externamente das cercas, ali no fundo desses currais, tá? Para quê? Para facilitar a captação de água e direcionar eles para tanques de contenção. Isso em confinamentos de grande porte aí, 5, 10, 15, 20 mil animais, isso é fundamental, porque a quantidade de resíduo produzida ela é muito grande. O esterco acumulado nos currais deve ser observado também se está sendo limpo, raspado e amontoado, tá? E a área para onde ele é destinado e aí depois você pode jogar ele para outras áreas de cultura. Então você pode observar essa situação ali também. Tá? Então essas áreas de resíduos sempre fiquem atentos a elas. Confinamentos menores, você não tem toda essa estrutura, principalmente de canaleta, de escoamento, tudo. Às vezes você chega numa propriedade e ele confina ali 200, 300 animais, às vezes ele faz 2 giros, 3 giros, onde a quantidade e o acúmulo de esterco não é tão grande quanto um confinamento de 5, 10, 15, 20 mil animais. Então, esse tipo de situação você acaba ponderando e classificando eles. Não que não seja importante nesses confinamentos pequenos, mas a quantidade de resíduos
às vezes quando você termina o sistema de engorda, só você fazer a coleta desse resíduo que já está aceitável dentro do processo. Então tá aí, o item 5.2.2, o confinamento está em área elevada e com leve declive para evitar um acúmulo de água e formação de lama ao redor dos coxos e bebedouros. Então essa primeira foto aí de um clima seco, né? Você está vendo o coxo e nesse coxo você vê que ali do lado dele, nos piquetes dos animais, normalmente ele é cascalhado, ou alguns confinamentos fazem até um piso de concreto. Por quê? Porque aí é o local principal onde você está administrando o alimento. O animal tem que chegar aí, está confortável para comer esse alimento, ele não está embarreado, ele não está pisando na água nem nada e está na altura ideal para que ele realmente possa se alimentar. Aí você observa essa foto aí do lado, tá? Isso aí tinha acabado de chover, tá? E você vê que o animal, como ele não tem muito espaço ali, é um confinamento. Ah, mas está numa não conformidade? Depende. Se você chegar na fazenda, acabou de chover, ou você viu essa situação, tá? O animal não está atolando, os coxos ali, o piso está firme, tem muito cascalho, tem concreto, está dando uma condição de conforto para o animal, é que momentaneamente, devido às chuvas, enfim, propiciou essa situação, tranquilo, conforme. Agora, você chegou ali, coxo, beira de coxo, cheio de água, atolando, animal atolando até a canela, não tem um lugar para ele ficar. Você vê que ele está incomodado, de pé, recanteado, procurando sair do local, não conformidade. Aquilo ali está totalmente fora. Muitas vezes é comum você encontrar esse tipo de situação que o produtor, na pressa, acaba construindo a infraestrutura e acredita que nunca vai pegar uma chuva. Se você pegar um inverno chuvoso, vai acontecer esse tipo de situação. Aí ele tem que se adequar, tá? Então, é uma não conformidade caso você veja que o animal realmente está atolando, o lote está incomodado com a situação. Item 5.2.3. Os coxos para suplementação estão dispostos de forma a facilitar o fornecimento de alimentos e tem espaço suficiente para todos os animais possam se alimentar ao mesmo tempo. Então tá aí, eu acho que é até bonito de ver essas fotos, você vê que você tem um conforto alimentar aí adequado, os animais eles não estão amontoados, você não vê briga, eles estão com espaço tranquilo para alimentação, situação de conforme. 5.2.4. Há práticas em uso que visam proteger os animais confinados dos extremos de temperatura durante os períodos críticos do ano. Eu coloquei essas duas fotos para até a gente já sente na hora quando você olha para ela e você já se sente confortável. Pergunta é, qual animal aí está mais confortável? Esse que está debaixo da sombra ou tem uma oportunidade de sombra, ou esses animais aí que estão realmente nesse espaço aberto e com a insolação intensa? Não que você vá fechar todo o confinamento e sombrear todo ele, não. Mas pelo menos você tem que ter algum espaço ideal para isso. Se não tiver, vamos orientar o produtor, vamos colocar realmente dentro do planejamento que ele possa plantar algumas árvores no momento que esse confinamento não está sendo usado. Hoje você tem espécies de eucalipto que crescem muito rápido e o pessoal coloca lá. Alguns produtores utilizam outros tipos de árvores, né, que dá um pouco mais de sombreamento, e algumas pesquisas aí realmente já estão conseguindo avaliar um ganho médio diário aí de 50, 80, até 100 gramas a mais de desempenho por causa de conforto térmico. Então está aí a importância de um sistema como esse, que você tem um alto investimento, um altíssimo risco, tá? Fica dependendo da volatilidade de preço de mercado e obter o máximo de lucratividade possível, e aí por alguns pequenos detalhes você acaba perdendo em desempenho. Então eu acho que não justifica. Vale a pena colocar essa sombra, não precisa ser a sombra lá dentro, ela pode ser colocada principalmente nas laterais ali no fundo, onde
não passa aí o caminhão para tratar, tá? Mas que pelo menos dê essa sombra aí em algum período do dia para que o animal possa descansar. Insistir novamente também no sombreamento, eu falei no eucalipto, tá? Tá aí a construção do confinamento e o posicionamento dessas árvores. Você vê que o sol bate nos piquetes, tá? Esse sol bate ali, é importante num dia que deu uma chuva, ajuda a secar mais rápido o piquete e você também tem um sombreamento, tá? Esse sombreamento é num período do dia, mas que gera esse conforto térmico para os animais. 525. A lotação de cada piquete assegura a disponibilização de área mínima ocupada por animal, de forma a assegurar o bem-estar animal e o seu desempenho produtivo. Isso é muito importante também, tá? É ver o conforto desse animal dentro da área. Tem muito animal, o animal está muito agitado, o animal não para, tem muita briga, você está vendo que está tendo muita disputa, a área está muito apertada. Isso aí realmente é difícil você encontrar, eu pelo menos não tenho encontrado nos confinamentos, e as avaliações até de metragem elas sempre são adequadas e a gente sempre percebe em termos de espaço um conforto para esses animais. Então, mas vale a pena sempre estar atento nisso daí, porque novamente eu insisto, você tem perca de desempenho.